Mais perto eu quero estar. Aleluia. No livro de 2 Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor. Agora é o momento as palavras desse onde o cântico no pastor dia em que o Senhor o livrou Djalma ministra das a mãos de palavra todos, de Deus. dos seus inimigos e da mão de Saul. Estão conosco, Disse, pois, o pastor Senhor: Djalma ministrando, é o meu cheiro nosso é irmão o meu pastor rochedo, Elias, e o meu lugar pastor forte Leandro, e o meu libertador. evangelista Deus é o nosso rochedo Maurílio, e nele nosso confiarei, irmão o meu escudo e a evangelista minha e missionário força José. e a minha salvação, e o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. De violência me salvaste, o Senhor digno de toda honra e também de todo louvor. Invoquei, e de meus inimigos o Senhor me livrou, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e o Senhor clamei. Do meu tempo ouviu, e a minha voz, e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Aleluia. Aleluia, o clamor, o nosso clamor hoje está chegando aos ouvidos do Senhor Jesus. Então, no momento de pior angústia, de maior angústia do salmista Davi, no momento em que ele estava escrevendo o livro de Salmo, capítulo 23, se nós andássemos a Bíblia toda, não expressaria aquele pequeno versículo que ele falou sobre o vale da sombra da morte. Elias passou um vale, Samuel passou do vale, e a Bíblia diz que Jacó também passou um vale. Mas quando ele descreve aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda o Senhor nos protegeria. Andamos a Bíblia todos e não encontramos esse tipo de vale, o vale da sombra da morte. Esse ninguém nunca encontrou. A gente anda por todos os lugares, vê situações de todos os jeitos, mas encontrar aqui no livro de Salmo, esse capítulo 22, ajuntando-se com o capítulo 23 do livro de Salmo, a gente nunca vai encontrar a situação em que Davi se encontrou, o vale da sombra da morte. Não interessa o vale que nós passamos, não importa a situação em que vivemos, mas o importante é que a mão de Deus está estendida sobre nós nessa madrugada de hoje, e Ele vai nos livrar desse vale da sombra da morte, porque Ele está aqui nessa noite para poder abençoar. Em nome de Jesus. Ele expressou aqui todo tipo de angústia a partir desse capítulo 22. Mas quando foi para ele escrever, ele se expressou o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ninguém ainda tinha conhecido o vale da sombra da morte. Ninguém tinha conhecido. E Davi expressou sobre esse vale. Aleluia, glória a Deus. Qual é o vale que nós passamos nessa noite? Qual é a situação? Qual é o vale? É o vale da angústia, da tristeza, da amargura, do desconhecimento espiritual, aquele abatimento que a gente não sentimos Deus, mas que Ele está pertinho de nós. Aquele vale que todas as portas se fecham, não tem nada, não tem porta alguma, o teto é de vidro, se bater quebra tudo, e a gente se encontrando sem situação para poder progredir. Aí mais uma vez ele se expressa: eu posso estar numa situação caótica e todos os instrumentos se acabaram, ainda assim eu louvarei o nome de Jesus, e Ele me livrará. E ainda se eu estivesse no meio desse vale, eu não estava lá, mas Davi reconhecia esse vale, e sabe que esse vale existe, e sabe que muitos de nós pode cair nesse vale da sombra da morte, aquele vale que só Deus pode ter misericórdia, aquele vale que a gente observa e vê. Cada um tem aqui hoje o seu vale a passar, o seu projeto de vida que Deus escolheu, e a gente tem que ter fé para poder passar. Sem fé é
É impossível agradar o Todo-Poderoso, é impossível agradar a Deus. E o que expressa no livro de Samuel, capítulo 22, é ele cantando e exaltando o santo nome de Jesus. Hoje eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito. Eu louvo a Deus pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas altas palavras da sociedade que nos abate, nos aflige, mas ainda assim Deus nos protege, e mesmo assim Deus nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Certa vez eu me encontrei num lugar muito caótico, um lugar que só Deus para ter misericórdia. E Satanás olhou para mim e falou assim: hoje já era, hoje acabou, é o último dia seu. E Deus olhou lá de cima e falou: não, eu tenho um futuro com meu servo de Deus. E Deus me deu o livramento. Ali, irmão, se não foi o vale, era pertinho, porque eu estava na porta. E Deus fechou a porta e o diabo ficou para fora. Aleluia. Hoje eu estou pregando o Evangelho de Deus aqui aos nossos irmãos. Deus preparou hoje aqui para mim estar aqui. É porque através da palavra dele, ele expressa para você que ele sabe cada vale de cada irmão que está passando. Ele expressa que hoje, cada vale que você está passando hoje aqui, vai Satanás assombrar, suspirar todos os seus tipos de sonhos, porque ele não tem sonho. Ele só vive no pesadelo e quer nos afligir com o pesadelo dele. Mas hoje, nesta noite, Deus desce com a mão dele nesse lugar e diz: filho meu, a partir desse momento eu vou dar alguns livramentos. A partir desse momento, as minhas mãos estendem sobre esse lugar. E a partir de agora eu dou uma grande força para passar isso no meio desse vale, no meio desse processo. E a minha mão será estendida sobre vós. E a porta do inferno não prevalecerá contra você. Aê, mano. Esse é o Deus. Glória a Deus. Agradeço aqui a expressão de alguns versículos aqui. E que Deus possa continuar honrando os nossos irmãos. Amém. Boa essa palavra. Essa palavra. Palavra de edificante, palavra de estima, que vai levar o homem de Deus estima, né? Estima, aumentar grande, aumentar a fé e exercer autoridade diante de Deus. Graças a Deus. Boa palavra essa aí. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Aleluia. Oh, Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Deus abençoe. Abençoe os irmãos. Cantar a última empatia para a adoração. Aleluia, graças a Deus. Ao que estar assentado, Onde que acomodou construir, que é menessa. Alagaçu. O trono e ao Cordeiro seja o louvor.